Boa noite a todos, principalmente nossos alunos do 5º semestre de administração da FEF. Na aula anterior nós falamos do recrutamento e nessa aula nós queremos destacar, mais pormenorizado, a questão da seleção. Nós estamos no processo de agregar pessoas, e agregar pessoas é algo que está inserido, o recrutamento, a seleção, a admissão e também a demissão. São 4 fases importantes dentro desse processo de agregar pessoas. E hoje, especificamente, nós vamos falar da seleção. O que é a seleção? Enquanto o recrutamento é um conjunto de práticas para captar candidatos para as vagas existentes e as em potenciais, Então a seleção é um conjunto de práticas usadas para escolher dentre os candidatos disponíveis aquele que parece o mais adequado para a vaga existente e tem melhores condições de se ajustar à empresa e ao cargo se pretendido. Veja que a seleção ela é a segunda etapa do processo, que começa com o recrutamento e termina com o contrato definitivo após o período de experiência pela empresa. Para uma boa seleção, nós precisamos, as empresas precisam buscar, de preferência, os candidatos que possuem algumas habilidades como, primeira, conhecimento. Que conhecimento é esse que nós temos que estar detectando e averiguando na seleção? Conhecimento de si próprio, suas limitações, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e tudo isso nós podemos estar investigando e ter essa questão bem clara para aquele que vai fazer a seleção. Habilidade de lidar com pessoas, habilidade de ouvir, capacidade de ouvir, controle próprio. Tem pessoas que não têm controle de si próprio, do seu temperamento, E tudo isso nós podemos estar averiguando nessa fase da seleção. E em terceiro lugar, pessoas que têm facilidade, capacidade, de tomada de decisão, atitude, Então isso nós vamos verificar nessa etapa do ingresso do funcionário na nossa empresa. Agora, para a seleção de funcionários em altos níveis mais altos da organização, nós devemos procurar admitir sempre os melhores, considerando alguns pontos que nós precisamos estar perseguindo hoje na empresa moderna. Primeiro item que é importante estar analisando: habilidade para executar. O que é isso? Pessoas com capacidade de análise, analisar situações, ideias, educação, preparo, capacidade de implantar as ideias para fazer as coisas acontecerem. Então, nós temos que estar observando no nosso candidato se ele tem habilidade para executar. Segundo, se ele tem projeto de carreira. Considerar não só a posição que será ocupada, mas também as perspectivas de carreira. Dificilmente alguém que não tem uma projeção de futuro, uma expectativa de carreira dentro da empresa, ele vai ser proativo. Então, por isso é importante a gente descobrir nessa fase da seleção se ele tem projetos de carreira. Em terceiro, orientação para a equipe. Será que esse ingressante tem essa orientação para a equipe? É essencial hoje, mais do que nunca, saber trabalhar em equipe. E hoje, com um teste simples na psicologia, nós podemos descobrir se a pessoa tem essa facilidade para trabalhar em equipes. Hoje,
A empresa funciona com líderes de equipes, com equipes interligadas, né? E para isso a importância desse profissional saber trabalhar em equipe. Pessoas com experiência, né? Na verdade, isso sempre conta para a nossa seleção de pessoas nos níveis mais altos da nossa organização. Tendem a ter mais probabilidade, pessoas com mais facilidade para encontrar então o seu espaço dentro da empresa. Na seleção, claro que é visto primeiramente o currículo, que é checado, depois entra os formulários, né, de proposta de emprego, tal, que nós não vamos estar especificando agora, mas está disponível aos nossos alunos, né, os formulários para eles estarem brincando, preenchendo, né, e qualquer dúvida nós estaremos dirimindo essas dúvidas. Então, veja, os métodos de seleção, primeiro passo, triagem preliminar de currículo. Isso é necessário ser feito, né? Aqui eu vou elencar 10 itens, mas necessariamente, muitas vezes a empresa não se utiliza de todos esses itens na seleção, né? Primeiro, nós temos então a triagem preliminar de currículo. Segundo, entrevista na unidade de seleção. Terceiro, informações de pessoas confiáveis a respeito da pessoa, do seu caráter, personalidade, alguns detalhes importantes estar buscando com pessoas confiáveis. Quarto, testes técnicos profissionais dentro da área que ele vai atuar, né, buscar alguns testes nessa área. Em quinto, testes psicológicos. Isso dificilmente uma empresa contrata alguém sem passar pelos testes psicológicos. Dinâmica de grupo. Isso também é uma forma de seleção muito importante para saber se a pessoa tem facilidade, né, de ser dinâmico dentro da empresa, principalmente no cargo que ele vai ocupar. Entrevista, sétimo item, a entrevista pelas chefias futuras. Oitavo, informações de emprego anteriores. Dificilmente alguém vai ingressar num trabalho, numa empresa, então o pessoal que faz essa seleção vai saber, né, da empresa anterior como é o desempenho, como é o papel desse novo ingressante na nossa empresa. Informações cadastrais, né? Isso é importante, você está contratando alguém que não tenha seu nome próprio para estar habilitado a trabalhar na empresa. E por último, o décimo item, que faz parte da seleção, e é o último, é o exame médico, né? Uma vez passado pelo exame médico, você está apto a trabalhar na empresa. Veja, vamos comentar agora item por item. A triagem preliminar de currículo. Para que isso? Para checar se o candidato tem possibilidade de ser aproveitado. Verificando suas formações básicas, sua experiência. Observa-se também a estabilidade do candidato. Tudo isso é checado no currículo. Se o currículo traz uma veracidade interessante para essa empresa. Entrevista na unidade de seleção. Geralmente é realizado com a finalidade de checar as informações curriculares. Não adianta enfeitar currículo. Não adianta, né, encher de fotos. O importante é o currículo ser verdadeiro. E isso é feito nessa unidade de seleção. Aí entra a questão da entrevista, né? Essa entrevista eu disponibilizei para todos os nossos alunos, mas são perguntas importantes que parece, né, à primeira vista, perguntas sem sentido, mas tem muito sentido na resposta tua. Quais seus objetivos a longo prazo, objetivos a curto prazo, teus pontos fortes, fracos, e nessas questões todas, perguntas que colocadas, né, parece ser tão fácil, mas dependendo da tua resposta, você está fadado a não se colocar na empresa nessa entrevista, né?
Alguns conselhos que a gente passa para os nossos alunos, para eles estarem amanhã trabalhando com o pessoal na seleção. É importante para o candidato ser pontual na entrevista, dizer a verdade, não se mostre nervoso, né? E, enfim, nós temos uma série de coisas importantes para que a gente possa, então, estar fazendo essa entrevista. Alguns erros comuns nas entrevistas. Isso ocorre muito. Julgamento precipitado. Muitas vezes, né, aquele que está fazendo a seleção, né, o Francisco Lacombe, o nosso autor, ele coloca exatamente isso. Muitas vezes você tem um julgamento precipitado do candidato. Tem que averiguar corretamente. ênfase negativa do entrevistador. Desconhecimento do cargo por parte do entrevistador. É necessário que aquele que vai fazer a entrevista saiba com precisão, né, qual o perfil que a empresa está precisando do funcionário. Pressão da administração superior para contratar. Isso nós vemos muito ocorrer, né? Informações de pessoas confiáveis, saber se o candidato é conhecido, né, uma pessoa que podemos confiar, né, tanto em termos de capacidade de avaliação quanto em integridade. Não há razão para não buscarmos isso dentro da seleção. Teste técnico profissional, que nós mencionamos lá, tem a finalidade de avaliar a competência técnico-profissional do candidato, aquilo que ele está se candidatando, né, usando geralmente para profissionais de início de carreira, né. Em profissionais especializados são aplicados com a participação de órgão em que o candidato irá trabalhar. O teste psicológico, né? Cada empresa vai usar da sua forma, do seu jeito, né? E o que se avalia nesse teste psicológico dentro da empresa? Personalidade, temperamento, raciocínio lógico e compreensão, habilidade verbal, raciocínio e relações espaciais, funções motoras, habilidades físicas, capacidade de percepção e memorização, né? São algo que, na realidade, as empresas buscam dentro dos testes de psicologia. Dinâmica em grupo, em geral, é efetuada colocando-se o candidato numa situação simulada do trabalho cotidiano e observando suas atitudes e reações diante de problemas que surgem no tipo de trabalho que deverá executar. Então, na verdade, aqui você vai estar avaliando, né, esse candidato, as suas atitudes, as suas reações frente a problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Entrevista pelas chefias futura, né? É um item importante. Após a seleção preliminar pela unidade central de recrutamento e seleção, os candidatos que passaram por esta triagem são encaminhados às chefias futuras, que devem decidir. Eles vão decidir entre os que lhe foram encaminhados quem deve ser admitido. Um processo de seleção cuidadoso requer um aperfeiçoamento criterioso e permanente, um feedback sobre a qualidade dos admitidos, né? Informações de empregos anteriores. Escolhido o candidato a ser admitido, resta o processo de coleta de informações, né? E essa informação é buscada por onde passou o nosso candidato. Informações cadastrais, pessoal, cheque sem fundo, SPC, Serasa, enfim, uma série de coisas que nós temos que estar avaliando também nessa etapa da contratação do nosso funcionário. E por fim, o exame médico obrigatório, que é por lei, né? E esse exame médico deve ser feito antes da entrada do funcionário na nossa empresa. É isto por hoje.